Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Existe uma questão ontológica aqui nesse texto, principalmente no versículo 13, que é muito chocante, ao mesmo tempo muito profunda, porque poucos param para entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele fala sobre subir, sobre descer e sobre estar. Subir, descer e estar. São três verbos que questionam profundamente o nosso comportamento como cristãos e até como homens e mulheres de Deus. Se você perceber, ele começa o assunto falando supostamente de coisas terrenas, mas Jesus é tão profundo no que ele fala que é muito difícil você separar o que supostamente é terreno do que ele está falando daquilo que supostamente é espiritual, por causa da profundidade com que ele aborda certos assuntos. Começa com o versículo 11, quando ele diz: na verdade, te digo que nós dizemos. Nós, quem é nós nesse texto? Tem gente que pensa que Jesus está falando dele e dos discípulos, mas não faz sentido, porque os discípulos não sabiam absolutamente nada ainda. Os discípulos perguntavam a Jesus coisas muito básicas. Jesus contava uma parábola, a parábola do semeador, e os discípulos vinham depois a Jesus e falavam: Senhor, explica pra gente isso aqui, nós não estamos entendendo. Então esse nós do versículo 11 não pode ser Jesus e os discípulos. Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos. Os discípulos não sabiam nada ainda. Eles evoluiriam consideravelmente no final do ministério de Jesus e principalmente depois do batismo com o Espírito Santo, mas até então não dá para dizer que Jesus está falando de si mesmo e dos discípulos ao mesmo tempo. Não faz sentido nenhum isso aqui. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender quem é esse nós. Nós aqui é quem? Bom, só nos resta, na verdade, uma possibilidade de Jesus estar falando dele, do Pai e do Espírito Santo. Esse nós testificamos do que sabemos. Assim passa a fazer sentido o que vem logo em seguida, quando ele fala sobre coisas terrenas em relação a coisas espirituais. Então, esse nós aqui falamos do que sabemos e testificamos do que temos visto, é Jesus, na verdade, se colocando em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Ok? Em primeiro lugar. Então agora vamos entender um pouco mais o que está logo à frente em relação ao que ele acabou de dizer, não é? Então veja bem, no versículo seguinte, ele diz algo interessante. Ok, primeiro deixa eu terminar o verso 11. Na verdade, vos digo que nós, quem? Ele, o Pai e o Espírito Santo, dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus, o próprio Espírito Santo, que agora está sobre ele, que desceu em forma corpórea de uma pomba, lembra? E permaneceu. Então só aí já dá um nós, né? Nós, ele e o Espírito Santo. Mas ele também disse que o Filho não faz nada sem antes ver o Pai fazer. Então o Pai está incluído nesse nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre agindo juntos. E ele fala do que sabemos e do que vimos. Diz: e não aceitais o nosso
testemunho, que é o testemunho dos três. No verso 12 ele diz o seguinte: se vos falei, agora ele está falando dele, de coisas terrenas, porque ele é o encarnado, ele é o verbo que se fez carne, o Espírito está sobre ele e o Pai está nele. Portanto, ele é o catalisador de tudo. Ele é o centro, ele é a razão, ele é o objetivo, ele é o propósito. É ele, é tudo ele. Então, agora ele está dizendo: se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então ele está trazendo para si duas responsabilidades que são muito importantes e interessantes de serem compreendidas. A primeira responsabilidade é que ele tem a última palavra na terra. Ele tem a última palavra na terra. Se vos falei das terrestres, quer dizer, ele tem autoridade para falar de coisas terrestres como ninguém tem. Porque, diferente do primeiro Adão, ele sendo o último Adão, ele veio e ele não pecou. Ele perseverou, ele foi até o fim, ele venceu, ele sofreu todas as consequências de ter nascido puro e santo num mundo corrompido. Ele venceu todos esses desafios e ele permaneceu como sendo o Senhor da terra. Então ele tem poder para falar de coisas terrenas. Ele tem poder para julgar pessoas. Ele tem poder para julgar nações, para julgar gerações. Ele tem poder para isso e autoridade para isso. Então ele fala: como crereis se vos falar das celestiais? Então, interessante é que ele não diz, aqui o tempo verbal é muito importante, tá, gente? Ele não diz: como creríeis se vos falasse, que seria suposição, né? Não, ele diz: como vocês vão crer se eu falar, se eu vos falar? Ou seja, o falar das coisas celestiais era inevitável. A pergunta que ele está fazendo é: ok, quando eu começar a falar das celestiais, como é que vocês vão fazer? Se vocês estão com dificuldade de crer sequer nas coisas simples que são as terrenas. Elas são simples por serem terrenas, mas elas não são simples pelo fato de estar saindo da boca de Jesus. Mas ele está mostrando aqui o absoluto domínio dele sobre coisas terrenas e coisas celestiais, né? Ou as coisas espirituais, que daria mais ou menos no mesmo. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Então vamos primeiro esses dois verbos aqui: subir e descer. Ele está dizendo o seguinte: ninguém subiu sem que antes tenha descido. É isso que ele está dizendo. Entenda aqui o que ele está dizendo. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu? Jesus. Ora, mas se ele desceu do céu, ele já tinha subido ao céu? Se ele é do céu? O ambiente natural de Jesus é o céu, sempre foi o céu. Então, até ele descer do céu, ele não tinha subido ao céu, porque o ambiente dele é o céu. Ele iria subir depois de descer. Estão entendendo? Ele desceu para então subir, porque é o ambiente natural dele. Ele saiu do seu ambiente e desceu, e uma vez que ele desceu, agora ele estava a caminho de subir. Então vamos tratar disso aqui primeiro, que isso aqui é ontologia. Isso aqui tem a ver com fundamentos, inclusive humanos, de formação de caráter, de personalidade, de compreensão de propósito. A relação entre eu e o meu chamado, eu e o meu propósito, a relação entre eu e a minha projeção, porque é nesse ponto que as pessoas caem. Se eu for resumir isso aqui de forma extremamente simplificada, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: para você subir, você precisa primeiro descer. E esse é o obstáculo da maioria das pessoas. Todo mundo quer subir, todo mundo quer projeção, todo mundo quer um lugar ao sol, todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer um tapinha nas costas, mas quando você convida aquela pessoa para descer, quando Deus expõe aquela pessoa a uma condição de descendência, uma condição de humilhação, de ser desvalorizado, porque para Jesus subir na ascensão, depois da ressurreição, olha o que ele passou.
O que ele está falando aqui de descer, ele não está falando de descer apenas no sentido literal, de sair da eternidade do céu, que é mais alto, e descer para a terra, que é mais baixa. Ele não está falando só disso, não. Ele está falando, antes de qualquer coisa, deixa eu corrigir a minha... Ok. Ele está falando, antes de qualquer coisa, de descer no sentido figurativo, no sentido da humildade, da humilhação. A palavra dele é: ninguém sobe sem antes descer. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então, deixa o último verbo para depois. Vamos primeiro trabalhar esses dois verbos, subir e descer. Então, quando chega na ascensão, que ele sobe, e aí vem Paulo, né, em Filipenses capítulo 2, e diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, olha bem, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o que ele falou? Eu estou falando de coisas terrestres, você não está crendo. Quando eu começar a falar das celestiais, como é que vocês vão fazer? Então todo nome se dobra a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Qual é o nome que salva? É o nome do Espírito Santo que salva? Não. Qual é o nome que salva? É o nome Jeová? Não. É o nome Elohim que salva? Não. Qual é o nome que salva? Jesus. Jesus de Nazaré. Esse é o único nome que salva. Então, o nome é sobre todo o nome. Então, ele está mostrando aqui que essa subida dele só foi possível por causa da descida antecipada. Se você chegar para qualquer pessoa que hoje está vivendo um certo nível de projeção, se você tivesse acesso, você pega qualquer pessoa aí na mídia, na internet, na televisão, onde quer que seja, num grande ministério, um grande pastorado, seja lá o que for. Qualquer uma pessoa, se você pudesse ter acesso a qualquer uma delas e chegasse e perguntasse: escuta, como que você chegou nessa posição em que você está? Como que você chegou a esse nível de projeção, de favor divino? Como que você chegou a esse nível de ser amado pelas pessoas, de ser aplaudido por muitos, de ser imitado por muitos? Qualquer um deles que tenha chegado legalmente nessa posição vai dizer para você o seguinte: olha, eu passei por um processo muito longo de humilhação. Eu fui quebrantado por Deus, Deus tratou comigo, Deus tratou com o meu ego, Deus tratou com a minha natureza, com a minha personalidade, Deus corrigiu falhas e defeitos em mim. E foi um tratamento longo que Deus fez comigo até chegar ao ponto, então, dele colocar o meu ministério no lugar em que está. Eu poderia falar por mim mesmo. É que eu não quero tornar esse vídeo um vídeo super longo, que pelo jeito vai ser o mais longo de todos até agora. Mas eu poderia te contar parte da minha história, de como que eu cheguei aonde cheguei para fazer o que estou fazendo hoje. O processo de quebrantamento, o processo de correção, o processo de humilhação foi longo e foi doloroso. Esse é o processo que a maioria não recebe. Esse é o processo que a maioria não quer e não aceita. E o fato das pessoas não aceitar o processo de descer, elas jamais subirão. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. E por fim, o último verbo, o Filho do Homem que está. O estar é uma condição, tá? O estar é uma condição, mas é uma condição que precisa ser mantida. Ser é diferente. Por exemplo, eu sou o Jefferson, isso nunca vai mudar. Não importa o que eu faça na vida, se eu mudar para o Nepal, se eu pular de uma montanha, se eu for parar em Marte, eu continuo sendo o que sou. Agora, eu estou nesse lugar que vocês estão vendo aqui, que não é a minha casa, eu estou nesse lugar, é um outro estado perto do meu, eu dirigi 3 horas para chegar aqui e estar aqui, então eu estou neste lugar. Isso não é algo permanente, isso requer uma manutenção. Então, amanhã ao meio-dia eu tenho que sair, porque o meu estar aqui encerra amanhã, meio-dia. Ok, eu posso ir ali no escritório e prorrogar. Eu posso ir ali e falar: escuta, eu posso passar mais uma noite, mais 2 noites ou 3 noites, eu pago e fico mais 2, 3 dias, então eu continuo estando. Vocês percebem a diferença? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Então, muitas vezes Jesus usou o verbo ser para ele mesmo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, que aliás é um verbo divino. Diga que eu sou te enviou. Né? Eu sou a água viva, eu sou o pão do céu, eu sou a porta, eu sou, eu sou, eu sou. Muito bem, isso é algo permanente, nunca jamais poderá mudar. Mas quando ele fala sobre o estar no céu, dentro desse contexto, ele está mostrando que esse estar no céu aqui, que também é algo metafórico, é algo simbólico, ao mesmo tempo que ele é muito verdadeiro, ele diz respeito a estar numa condição conquistada por um processo de quebrantamento, de humilhação, por projeção divina, mas uma condição que pode mudar de repente se você não mantiver aquilo. Se você não tiver o zelo de guardar aquilo, de proteger aquilo. Quantas pessoas que estavam em posição de honra, de projeção, foi colocado por Deus em lugares muito altos de honra e de glória, e essas pessoas despencaram lá de cima. Vamos começar pelo próprio Lúcifer. Lúcifer está no céu? Não. Por que ele não está no céu? Porque ele despencou lá de cima, porque ele não soube se manter ou manter uma postura e uma atitude para continuar estando onde ele estava, para permanecer onde ele estava. Estão entendendo? Então, é claro que isso aqui é muito mais profundo, eu estou arranhando aqui a superfície. Quando eu falo de ontologia, que tem a ver com o homem, com a natureza humana, com o comportamento humano, com a forma de ser e de se autocompreender no homem, eu estou falando disso, porque é um homem que está falando, Jesus homem. Então ele está nos dando a rota, e eu diria que a rota perfeita, de uma forma magnífica. Por isso que ele falou, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, vou falar de coisas celestiais agora, hein? Você está com dificuldade de entender as terrenas, e eu vou jogar uma para você agora que é celestial. Eu vou jogar algo para você agora que você, se você não tiver cuidado, você não vai dar conta de compreender. E ele solta essa. Então eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte, se você quer subir, você vai ter que aprender a descer. E sem murmurar, e sem reclamar, e sem colocar a culpa em ninguém. E sem ficar dizendo e murmurando que fulano te persegue, que ciclano não gosta de você, que o pastor não te nota, que não sei o quê, que ppp, papapá. Porque enquanto você estiver murmurando, significa que você não sabe descer. E se você não sabe descer, você também não pode subir. Que Deus nos abençoe a todos e tenha misericórdia de nós. Um abraço.